E olha, gente, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios com muito prazer a equipe da concessionária Mirante. Está conosco aqui nessa noite a diretora-presidente da Mirante, a Silvia Letícia Tesseroli, o diretor executivo da Mirante, o Luiz Henrique Nóbrega, e também estamos aqui com a presença virtual do Edson Carlos, que está conosco também aqui, né, online, ele que é diretor de sustentabilidade e responsabilidade social da AEGEA. Muito boa noite, pessoal, bem-vindos aos nossos estúdios, prazer. Boa noite, Neto, boa noite, Maria, é um nosso prazer imenso de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia, que é levar saúde e saneamento para a população piracicabana. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Claro que o foco principal, sem sombra de dúvida, é a nossa cidade, e toda a transformação que ocorreu com a nossa cidade ao longo dos anos, né? Essa transformação, exatamente como a Silvia falou, uma transformação estética, sim, mas uma transformação de saúde. Quando a gente pensa em saneamento, a gente logo pensa em saúde. Impactante para todos nós, impactante, né, para o Sistema Único de Saúde. Tudo isso a gente vai abordar aqui, com toda certeza. Vou fazer uma pergunta, então, para a gente iniciar, né? Você poderia comentar qual foi o cenário do país e do mundo em relação ao saneamento básico, porque a gente vai falar da nossa cidade. Eu queria que você desse uma geral, Silvia, falando um pouquinho sobre essa questão tão importante para todos nós. Pois não. Bom, com prazer falar sobre isso, ainda mais estando em Mirante, que começou esse passo muito antes dos outros municípios no Brasil, mas hoje a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros sem esgotamento sanitário, né? Então, é muita gente sem esgotamento, mas eu acho que o Edson também depois vai falar um pouquinho do novo marco de saneamento no país, que vai fazer a diferença. Então, Mirante começou em 2012, aqui com um programa super ousado de investimentos, né? Levar universalização de esgoto em 2 anos não é trivial. O mundo já está mais avançado, o Brasil ainda tem longos passos a serem dados, mas é um desafio que começou a ser construído passo a passo, e hoje, né, com o novo marco regulatório do saneamento, que foi aí aprovado em 2020, a gente está com uma expectativa aí de atingir a universalização em 2033. Maravilha. Isso é muita saúde, sim, é melhoria dos nossos rios, né? Não adianta só Piracicaba tratar o esgoto, né? A região toda tem que ter o esgoto tratado. Exato. Né? Pontual isso, porque a gente vê a qualidade que a gente, acompanhando todo o processo que é feito, né, pela Mirante, a gente vê como que é essa água, né? E assim eu posso chamar, voltando para o rio Piracicaba, nessa qualidade desse tratamento que é feito. E é como você falou, bom seria se a gente tivesse a mesma proposta que a gente tem aqui em Piracicaba, tivéssemos aí ao longo, né, do rio Piracicaba. Que bom seria, mas chegamos lá, não é verdade? Com certeza. Vou falar com o Edson, eu queria que você comentasse também, por gentileza, né, a respeito disso, por favor. Bom, boa noite a todos, é um grande prazer participar dessa conversa tão importante. Como disse a Silvia, né, nesse começo de bate-papo nosso, o Brasil ainda tem carências muito grandes de saneamento básico, né? Nós ainda temos cerca de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso sequer à água tratada. A gente imagina o que essas pessoas sofreram nesses 2 anos de pandemia, muitas delas sem ter água nem para lavar as mãos, né? Olha só. E esgotamento sanitário, quase metade do Brasil não tem coleta ainda. Então, realmente, é uma infraestrutura que, quando chega na cidade, como o caso de chegou em Piracicaba, ela muda radicalmente as condições de saúde. Então, isso, por um lado da AEGEA, não só aí em Piracicaba, mas, por exemplo, em Campo Grande, em Teresina, no Piauí, a gente vê essa transformação, uma melhoria muito grande na saúde das pessoas, uma redução também muito grande de hospitalizações das doenças vindas da água suja, que no passado assolavam essas cidades, e hoje as pessoas têm mais qualidade de vida, as prefeituras podem investir recursos que antes iam para a saúde em outras áreas. Então, é uma melhoria não só à saúde, mas ao meio ambiente, ao turismo, à renda das pessoas. Então, o Brasil tem que dar esse passo mesmo, que Piracicaba já deu, mas, infelizmente, ainda a gente precisa fazer em muitos lugares, e a AEGEA faz parte da solução do problema.
Ô Edson, ainda falando a respeito, né, disso, vamos imaginar, né, que a gente consiga realmente, porque eu acho que Piracicaba é uma grande vitrine, né, creio eu também as outras localidades que você falou também, mas Piracicaba, a gente vive aqui. E um fato aconteceu comigo, Silvia, muito interessante, que eu gostaria de relatar aqui. Eu fui desenvolver um trabalho, né, numa região do Nordeste, né, em uma metrópole do Nordeste, e foi a primeira coisa que eu percebi ao chegar nessa capital, é que o saneamento não era realmente ali feito da maneira correta. Me chamou a atenção. E é uma coisa tão forte para quem vive em Piracicaba, que às vezes a gente passa desapercebido. Não é? A gente passa desapercebido. Estamos aqui para mostrar, estamos aqui para falar, mostrar toda a estrutura que foi desenvolvida, né, pela Mirante, mas quando a gente vai em uma outra localidade onde não tem o saneamento, muda completamente, gente. E era uma coisa assim, e ao mesmo tempo que para nós foi algo que realmente chocou, foi, gente, como é que não pode? Como é que não tem? Né? E ao mesmo tempo a gente abre essa reflexão, Silvia. Como é bom Piracicaba ter um projeto e esse projeto ter sido desenvolvido da maneira correta e hoje a gente não tem o que a gente viu lá. Né? Infelizmente. Uma capital de estado. Uma capital de estado. Quer dizer, você desce ali numa área central, você percebe que está ali, é o céu aberto. Você fala, meu Deus, e um dia era assim. Então a gente tem que sempre lembrar, e justamente para reverberar, dando valor para o que foi feito, sem sombra de dúvida, mas querendo isso para o nosso país. Justamente como a Silvia falou, querendo isso para todo o país, né, Edson? Isso é essencial. E é gritante, né? Você que visita, você que vai a essas localidades, é muito óbvio, né? As pessoas que ali estão talvez acabam nem percebendo. Apesar da saúde, baixa imunidade, tudo isso está agregado, né, com a falta de saneamento. Mas quem vem de fora, de uma cidade onde é tratado o esgoto, quando você vai em outra cidade, você percebe na hora, né? Exatamente. Eu passei os últimos 10 anos viajando esse país inteiro, vendo as condições precárias de saneamento, e é bem isso que você disse. Quando você sai de uma cidade que tem saneamento, como o caso de Piracicaba, e você cai numa cidade que não tem, rapidamente você percebe, principalmente olhando a qualidade dos rios, a condição de saúde das pessoas. Muitas vezes a gente vê postos de saúde sobrecarregados. Sim. E muitas dessas doenças vêm da água suja, né? Normalmente diarreias, verminoses, parasitoses, problemas de pele, leptospirose, quando você tem rato, esquistossomose, quando tem caramujo. Infelizmente, muitos lugares do Brasil e até capitais ainda sofrem muito pela falta de saneamento, e isso atrapalha a cidade como um todo, né? As crianças têm mais dificuldade de permanecer na escola, faltam muito, os pais acabam faltando para cuidar das crianças, dos idosos, e as próprias mães. As mulheres são muito sobrecarregadas quando a família não tem saneamento básico. Então, realmente, o Brasil precisa caminhar muito rapidamente para resolver o problema. A EGEA está fazendo esse trabalho tão bonito aí na região, mas muita há de se fazer ainda no Brasil para o saneamento sair dessa situação. Bom. É isso, olha, a gente está recebendo hoje aqui a equipe da Mirante, né? São 18 horas e 43 minutinhos. Se você chegou agora no programa, quer participar com a gente dessa conversa, manda aqui a sua participação no nosso WhatsApp 991411048. Estamos recebendo hoje aqui a diretora-presidente da Mirante, a Silvia Letícia Tesseroli. Também está presente aqui no estúdio o diretor executivo da Mirante, o Luiz Henrique Nóbrega, e online conosco está o diretor de sustentabilidade e responsabilidade social da EGEA, o Edson Carlos. Silvia, queria que você comentasse agora a respeito do marco legal, explicar para o nosso público o que o que significa esse termo. Houve algumas mudanças, queria que você falasse também a respeito dessas mudanças e quais são os seus benefícios. Vamos lá, Maria. É com muito orgulho ver esse marco sendo aprovado, porque até então, né, tem um subinvestimento. Né? Nós temos telefone em casa e às vezes temos esgoto passando Sim. pela porta no Brasil afora. Né? Então, o saneamento ficou para trás um pouco, nesse que a gente chama aqui serviços públicos, né? Telefonia, gás, energia. Então, tudo isso
já está mais universalizado que saneamento. Saneamento precisava dar espaço, né? O que muda? Muda porque agora tem meta. Tem meta. Até 2033, todos os municípios brasileiros precisam chegar a 90% de cobertura de esgoto. Perfeito. Em todo o território, isso envolve área urbana e área rural, né? E 99% de água. E diminuir, né, o que eu acho que nós temos aqui na EGEA o diretor de sustentabilidade, como o nome fala, que é uma preocupação aí com o futuro, preservar os nossos recursos, não é só tratar o esgoto, né, e levar esse efluente limpo para os rios. Sim. A gente também tem que preservar a energia elétrica, tem que preservar os recursos naturais. Então, o marco regulatório ele vem, né, colocando metas, estabelecendo regras para que isso aconteça até 2033. Prazo curtíssimo, são muitos investimentos, nós precisamos de vários investidores aqui envolvidos. Um exemplo aqui da parceria público-privada de Piracicaba, que foi, né, a gente tem muito orgulho de falar na EGEA, porque foi a primeira parceria da companhia, da holding EGEA. Nós acreditamos que parcerias serão importantes para chegar nesse marco até 2033, atingir a universalização de água e esgoto no país. Né? Então, só com união de forças, e aí a união de forças de poder público, poder privado, da sociedade em geral, para que a gente consiga chegar lá. Ô Edson, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, a questão da universalização, né, e o que o nosso município ganha com isso, por gentileza. A universalização do acesso à água e ao esgoto, ele é transformador numa cidade. Começa com uma grande melhoria de qualidade de vida. Você vê, eu vou dar um exemplo só de Manaus, para você fazer uma comparação com Piracicaba. Manaus é uma capital lá da região norte, no Amazonas, onde nós estamos implantando água em palafitas, em becos, áreas muito pobres, pessoas com 60, 50, 60 anos na cidade, que moram ali naquelas áreas pobres, nunca tinham conseguido tomar um banho com água potável, para você ter uma ideia, nunca tiveram uma conta de água. Então a gente fez pesquisas lá, e 97% das pessoas disseram que se sentem mais dignas agora com o serviço de água, esgotamento sanitário. Então, para uma cidade que avançou tanto como Piracicaba, talvez as pessoas hoje, como você disse muito bem, nem percebem mais o que foi no passado, mas a gente pode ver que os índices de qualidade de vida de Piracicaba são muito altos, as notas na escola são maiores, os níveis de acerto no Enem são maiores, na cidade, uma cidade que consegue se preocupar em cuidar das pessoas com doenças, outras doenças mais relevantes do que aquelas doenças antigas do passado, que hoje pouco existem aí na cidade de Piracicaba. Então, realmente, a cidade passou por uma transformação muito grande, os indicadores mostram, não é achismo, né? É só olhar os indicadores muito melhores na cidade. Então, realmente, hoje a gente pode dizer que Piracicaba está em outro patamar com relação aos municípios brasileiros, graças a esse esforço feito não só pela prefeitura com o serviço de água, mas também com o serviço que a EGEA, através da Águas Mirante, da Mirante, trouxe para a própria cidade. Né? Bom. Perfeito. Agora eu queria que o Luiz, né, Luiz que é diretor executivo da Mirante, falasse também, né, a respeito aqui, Luiz, da nossa cidade de Piracicaba, né, para se obter a universalização, foram necessários muitos investimentos? A gente queria que você desse um panorâmico falando aqui da nossa Piracicaba. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Então, em Piracicaba, durante esses 10 anos, a Mirante já investiu mais de R$500 bilhão, são 500 milhões investido na cidade. E aí, óbvio, são obras desde estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias de esgoto e coletores, redes de coleta de esgoto. E embora o nome seja saneamento básico, a disciplina não é tão básica. É básica porque todo mundo deveria ter, mas é um assunto relativamente complexo. Então, esses investimentos eles ocorreram aí prioritariamente nos primeiros anos do contrato. Sim. E hoje Piracicaba usufrui da universalização do esgotamento sanitário. E aí eu acho que a Silvia colocou muito bem, o Edson citou exemplos de outras cidades.
E o próprio Neto colocou muito bem aqui o comparativo do que realmente acontece, de como é viver numa cidade com esgotamento sanitário e como que é viver numa cidade sem esgotamento sanitário. Tem impacto em saúde, como todo mundo bem colocou aqui, mas tem impactos imobiliários, tem valorização imobiliária também, turismo. Então tem. Né? Eu costumo citar um exemplo, que é o exemplo do pai e da mãe de família, que quando tem um filho doente por uma doença de veiculação hídrica, muitas vezes tem que faltar trabalho. Então a própria... Olha como é impactante, olha como é impactante, né? Isso. Exato, então é um ciclo complexo e muito importante e básico, que todo mundo deveria ter acesso. Sim. Sabe, Luiz, eu tive a oportunidade de acompanhar uma equipe da Mirante justamente no momento onde foi feito todo o saneamento de uma comunidade. E foi emocionante, né? A gente foi em loco mesmo, acompanhar desde o momento da obra, do início da obra até a conclusão da obra, e conversando com as moradoras, Silvia, os relatos. Tem uma moradora que me emocionou bastante, ela falou, ô Neto, aqui no fundo, todo esgoto era colocado aqui no fundo, que o esgoto do fundo ia para o Corumbataí, onde é a captação da água da cidade de Piracicaba. E assim, ela me relatou fatos que a gente não pode imaginar, né? A gente está vendo, graças a Deus, usufruindo de todo esse momento, né? Como falou o Luiz, aqui pontuou o Luiz, momento de gratificação, né? De ter esse saneamento, de ter toda essa proposta aplicada, mas coisas aconteceram antes de ter esse propósito, que é legal a gente lembrar aqui. Por exemplo, essa senhora, essa moradora, ela falou para nós, falou, Neto, além do mau cheiro, das doenças, ela falou que o filho dela, pelo menos 2 a 3 vezes no ano, ele adoecia. E teve uma vez que ele caiu na fossa, estava destampado, ele caiu dentro da fossa, todo mundo... Você imagina essa situação, gente? Então, eu estou pegando um caso específico, dentro de toda essa complexidade, para você que está em casa, imaginar uma situação, nesse momento que a senhora está aí, a sua caixa de vistoria está ok, né? A sua rua está ok, você nem lembra. E esse é o propósito, você nem lembra. Por onde vai o esgoto mesmo? Você nem lembra, porque esse é o propósito. Está sendo muito bem tratado. E aí você imagina essa família vivendo tudo isso nesse momento da vida dessa família. E a transformação, ela se emocionou, ela chorou de ver, né, essa obra concluída e ver essa dignidade à porta da casa. Exato. Então, falando sobre isso, né, a gente tem que pontuar aqui, tem que trazer isso. Porque, como você falou, não é fácil ter que mexer em praticamente todo o subsolo da cidade de Piracicaba, porque não estava preparada para isso. Teve toda essa primeira transformação. Depois toda a transformação, né, de ter esses pontos de captação, de tratamento, que é muito complexo, é o que há de mais moderno no mundo no tratamento, e você sabe disso, porque aqui a Mirante recebe pessoas de outros lugares, que vêm visitar Piracicaba, né, Silvia? Vem aqui conhecer as estruturas, não é? Com certeza, o pessoal aqui é como é referência, né, já começou esse passo antes mesmo, né, do marco regulatório que foi em 2020, Piracicaba saiu na frente, em 2012 já estava planejando essa universalização, cuidando da população. E aí, Neto, você citou o exemplo, eu me lembrei de um evento na própria EGEA, que eu vou compartilhar aqui com vocês, e é de emocionar também. É uma funcionária da EGEA, que ela já foi em várias concessões nossas, levando esgoto, e aí ela falou assim, meu sonho é o dia que eu conseguir levar para a minha cidade, para a minha casa, levar o esgotamento sanitário. Ela falou assim, é com prazer que eu faço isso. Então, esse é o engajamento, inclusive, dos nossos profissionais. Tá? Os nossos funcionários fazem isso com muito carinho, todo dia, né, cuidando da população. É o espírito de cuidar, o espírito social, aí, de cuidar das pessoas. Muito bom. Certo. Silvia, agora falando um pouco de um exemplo, né, aqui na nossa cidade, que foi justamente a construção da estação de tratamento de esgoto Bela Vista, né, que é a principal obra para atingir a universalização dentro desse conceito, correto, Silvia? É isso. Na realidade, Piracicaba tinha algumas estações de tratamento de esgoto, mas o desafio maior era você levar, né, o tratamento até 100%. E para isso foi construída a maior estação aqui de tratamento de esgoto, a Bela Vista. E a gente também fez um outro benefício, que foi a ET Piracicamirim. Eu acho que tinha muita reclamação de odor. Sim. A gente acabou investindo na mudança de sistema de tratamento, justamente para levar conforto para a população, né?
E tem muitos investimentos que foram realizados para conseguir chegar na universalização. Mas o principal deles, o nosso cartão postal, é a ET Bela Vista. Bela Vista. E você falou uma coisa muito bacana, quer dizer, que ao tempo todo esse desenvolvimento, crescimento e ouvindo a população, estando junto com a população. E aí, Luiz, tem uma coisa também, que é a mudança de hábito, né? Quer dizer, a gente tinha alguns hábitos, né? Por exemplo, ligar a água da chuva no esgoto. Eu vou puxar o cano até lá, não, vou ligar aqui mesmo, né? E aí, decorrente, claro, né? Volta tudo, inunda tudo. E aí a equipe com muito amor, com muito carinho, Luiz ia lá e explicava, olha, foi feito errado, não pode, porque vai transbordar, vai voltar o esgoto. Cada um no seu, né, no seu trajeto correto. E isso é uma mudança de hábito também, que tem que ser trabalhado pelas equipes junto a nós, moradores da cidade, né? Sem dúvida. Esse ponto que você tocou, Neto, é importantíssimo. A Piracicaba hoje em saneamento está onde está, não é mérito de Mirante, não é mérito, é um trabalho em comunidade, um trabalho social. Então todo mundo, toda a população de Piracicaba tem o mérito de ter chegado onde Piracicaba está hoje. E aí, para isso, é preciso um trabalho de conscientização intenso e contínuo, tá? Isso não para. Ligação de água da chuva, é na rede de água pluvial, não é na rede de esgoto. É resíduo sólido, aquele fio dental, aquele papel higiênico, não é no vaso sanitário, é no cesto de lixo. Então, esses resíduos destinados de forma incorreta para o esgoto geram uma série de problemas na coleta do esgoto, né, no sistema de esgotamento sanitário. Então, o que a gente pede à população e trabalha em conjunto é para, de fato, destinar cada resíduo ao seu destino correto. O resíduo sólido no cesto de lixo, a água da chuva tem uma tubulação para encaminhamento da água da chuva, porque isso aí torna o sistema mais estável e aí garante, de fato, o correto coleta e tratamento do esgotamento sanitário na cidade. Sabe que eu tenho uma vizinha, né, que ela veio conversar comigo, né? Foi uma participação que nós fizemos aqui, falando justamente sobre isso, a pauta era essa. E ao chegar em casa, no dia seguinte, estava ali conversando com os vizinhos, né? Piracicaba tem muito isso, bater papo, ainda dá, viu? Ainda dá para fazer. Recebe pão. E eu conversando com essa vizinha, ela falou, Neto, minha filha está fazendo uma reforma na casa dela, e incrível que o rapaz estava trabalhando, ele sugeriu, não vai gastar cano, põe aqui direto. E ela justamente tomou isso, não é essa a questão. Essa questão é que eu não quero problema futuro para nós aqui da residência. Então você vê, essa mudança de hábito está realmente mostrar o caminho certo, correto, que não vai gerar problema. E isso é muito, muito importante, né? Esse exemplo ilustra bem. É muito importante a gente pensar na coletividade. Isso. Não adianta eu resolver aqui o meu problema e criar um problema para a sociedade ou para os meus vizinhos mesmo amanhã. Então, de fato, consulta um profissional capacitado, pergunta como que é. Enfim, a própria Mirante está à disposição de qualquer pessoa que tiver alguma dúvida com relação a isso. E aí vamos fazer um trabalho conjunto para continuar tendo Piracicaba como modelo de saneamento básico na cidade. É isso aí. Ô Luiz, queria que você comentasse também de outra ação muito importante da Mirante, que foi a implantação de 22 quilômetros de interceptores às margens direita e também esquerda do nosso rio Piracicaba. Como é que foi esse processo, Luiz? É isso. Como a Silvia bem citou aqui, a ET Bela Vista é o nosso cartão postal. E eu diria que a obra subterrânea mais importante também hoje que a gente teve na cidade é, de fato, esse interceptor. Esse translado aí ao lado do rio Piracicaba. Então, são tubulações que estão aí ao lado do rio Piracicaba, que coletam todo o esgoto, ou grande parte do esgoto da cidade, e levam até a ET Bela Vista para que ele seja tratado e devolvido de forma adequada ao rio Piracicaba. Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo, o programa Piracicaba agora. Pois não, Maria. Ainda, Luiz, queria que você comentasse sobre a construção também de 16 estações elevatórias de esgoto que também temos aqui em Piracicaba. Você pode explicar para quem está em casa entender o que é uma estação elevatória, que eu acho que é interessante, até pela logística, o pessoal fala, nossa, isso dá trabalho de fato. Legal. Uma estação elevatória, eu vou começar do conceito do esgoto, né? A água, eu acho que a grande maioria das pessoas entende que ela chega
ela chega por pressão em nossa residência. Tanto que às vezes você abre a torneira e diz, nossa, está com muita pressão. É assim que é distribuída a água. O esgoto, ele segue o fluxo por gravidade. Então, quando você dá a descarga lá, ele segue o fluxo e é totalmente por gravidade. Então, ele acompanha o relevo da cidade. E aí, à medida que ele acompanha o relevo da cidade, naturalmente ele vai para as regiões mais baixas da cidade. Uma estação elevatória, o que é que ela de fato faz? Ela acumula aquele esgoto na região mais baixa e bombeia para a estação de tratamento. Então, existem o que a gente denomina de subbacias, que aí o esgoto ele acompanha o relevo e vai até a estação elevatória, e de lá ele é bombeado para a estação de tratamento de esgoto. Lá passa por todo o processo biológico e químico algumas vezes, e aí ele é devolvido o efluente de forma adequada ao corpo receptor, aos rios. A gente está com uma imagem bonita, eu já vou pedir para colocar o vídeo, só mostrar essa imagem. Olha que bacana, gente. É uma estrutura, toda uma logística para se fazer isso, né? Muito necessária e, claro, né, com muito estudo, né, para ter o impacto necessário para o tratamento do esgoto. Muito interessante. Tem o vídeo, eu vou pedir para colocar o vídeo para a gente ver um trecho do vídeo e a gente poder comentar na sequência. Pode ser? Aí, vamos lá então, por favor. Desenvolvimento, produtividade, saúde, educação, turismo, saneamento. São fatores que transformaram Piracicaba em um município próspero e de destaque nacional. Atualmente, são beneficiadas pela estratégia de universalização dos serviços de saneamento aproximadamente 400 mil pessoas. Entre os ganhos estão a redução dos problemas de saúde e a melhora da qualidade de vida. E tudo com tecnologia e eficiência operacional. A universalização do saneamento garante muito mais do que apenas qualidade de vida. Os investimentos realizados trazem ganhos econômicos e sociais concretos. O turismo é comprovadamente uma atividade que não se desenvolve adequadamente em regiões com falta de água tratada, coleta e tratamento de esgoto. Para atingir a universalização do saneamento, Piracicaba firmou uma parceria público-privada, PPP, por meio do Serviço Municipal de Água e Esgoto SEMAI, com a concessionária Mirante, empresa que pertence ao grupo AEGEA Saneamento. A construção da estação de tratamento de esgoto, ET Bela Vista, pode ser considerado o principal marco para a universalização, assim como as obras de ampliação das estações de tratamento de esgoto Piracicamirim e Capim Fino. Outro ponto que merece destaque é a implantação de um moderno centro de controle operacional que utiliza tecnologia para monitorar e controlar equipamentos das unidades operacionais. Confiança, qualidade de vida, orgulho, sustentabilidade são legados que a universalização do saneamento proporciona à população piracicabana. Tá aí, né? Somos apaixonados pela nossa querida Piracicaba, né? Cada imagem linda. Ô Silvia, já sobre isso também, a gente abriu aqui você falando, né? Que tá tudo ligado, mas vamos tentar pontuar isso, né? O impacto que tem em uma cidade onde a gente tem a saúde, né? A saúde está presente, porque a gente pensa na ausência da saúde, né? Puxa, adoeceu, aquele lugar não é muito legal para ir, né? Nossa, ali tem um odor. Quantas vezes, né, se a gente for lembrar, e isso atrapalhando vários setores da economia, por exemplo. Eu queria que você pontuasse isso, falasse um pouquinho, né, alguns segmentos, como a própria educação, o trabalho, o turismo, né, a atração de novos investimentos, que as pessoas que estão em casa, elas não imaginam que uma multinacional, ela leva esse conceito a sério. Ela vai lá olhar para saber, a cidade é 100% tratada, saneamento, tem esgoto. Isso pesa na escolha de uma multinacional que vai gerar emprego a escolher a cidade de Piracicaba. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Neto, é ótima, excelente abordagem, né? Saúde pública, ela fica muito sofrível, né, em relação ao saneamento. Então, aqui em Piracicaba,
Desde que começou o investimento em esgotamento sanitário, diminuiu 96% de doenças relacionadas à diarreia. Olha isso, gente. 96% em menos de 3, 4 anos. É muita diferença aí. Você imagina no restante, né, das doenças relacionadas. E aí não é só saúde pública, né? Tem o meio ambiente aí também, que tem todo o benefício recebido por você levar água mais limpa para os rios. Em consequência disso, você atrai muito mais empresas que vêm, né? Empreendimentos que vêm na cidade, quer dizer, as pessoas vão querer morar num lugar que tem saneamento básico, né? Ou que falta... ninguém vai querer morar onde falta água, onde tem esgotos correndo pela rua, né? Então, tem aí também o benefício de você ter valorização dos imóveis, onde tem... um exemplo, né? Piracicamirim. Imagina quanto que valorizou os imóveis que ficavam do lado da ET Piracicamirim quando tinha odor e quando não tem mais odor. Né? Então, você tem uma valorização, sim, e atração de empresas que trazem emprego. E eu acho que tem um ponto importante para a gente citar, que é o trabalho, né? Quantas pessoas deixam de faltar no trabalho? Quantas pessoas recebem? Né? Porque aumenta a renda, porque você deixa de faltar no trabalho, você tem mais renda. Claro. As crianças vão para a escola. Tem vários estudos aí, mundiais que crianças que têm esgotamento sanitário, têm acesso, né, ao saneamento básico, elas aprendem mais, elas têm menos déficit escolar. Então, a gente está mudando o futuro de uma geração. Né? A gente não está fazendo isso aqui em 10 anos. A gente está pensando no legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Um rio mais limpo, saúde pública, crianças que aprendem mais, só tem ganha-ganha nessa história. É verdade. Né? Que bom, né, a gente poder conversar isso com a equipe aqui da Mirante. Que bom a gente poder compartilhar com você que está em casa, entender um pouquinho, né, qual é o propósito de tudo isso. Para você que está em casa entender um pouquinho qual é o propósito de tudo isso, né, essa busca do melhor acontecendo e cada vez melhor. Né? Acho que isso é tão bacana, né, que a gente poderia levar isso até para a nossa vida, né, aos nossos planos, aos nossos ideais. Porque a proposta da PPP é muito importante para todas as cidades, porque a seriedade que é levado pela equipe da EGEA, pela equipe da Mirante, é muito pontual. Você percebe isso na equipe de trabalho, desde a equipe que está ali para ir atender e transformar, até toda a equipe, né, da administração, toda a equipe que trabalha nessa estrutura. É esse ideal que ela falou, é proporcionar a mudança a partir de agora e ter no futuro uma cidade cada vez melhor. Eu estou aqui imaginando o quanto que a Prefeitura Municipal da cidade de Piracicaba deixou de investir positivo no SUS, por exemplo. Quanto que a Prefeitura gastaria para tratar, né, as doenças relacionadas à população, né, superlotando o Sistema Único de Saúde, quanto que deixou de gastar com isso. Então, é um investimento para toda a vida. Aliás, é um investimento para a vida, para não ficar doente. A gente precisa frisar isso para você que está em casa compreender, que é aquilo, a ausência da saúde a gente percebe quando a gente fica doente, mas quando está tudo bem a gente passa desapercebido, mas a gente tem que ter o foco, tem que ter o foco e entender por que hoje Piracicaba esse índice praticamente zero. E é impactante, como a Silvia falou, quando você tem uma criança desenvolvendo, né, que ela não fica doente, ela desenvolvendo, a saúde dela vai impactar na saúde mental, isso vai impactar no aprendizado, isso transforma a cidade. É um projeto maravilhoso, a gente tem que sempre pontuar aqui. É isso. O Edson está conosco aqui online, né, Edson? Tá nos ouvindo bem ainda? Tá aí? Fala um pouquinho. Tô ouvindo bem, sim. Tá ótima a conversa. Então tá certo. Edson, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário, a EGEA, né? Fale um pouco sobre a diversidade justamente encontrada nas operações das concessionárias. Legal. A EGEA ela está presente em 154 cidades, são 13 estados brasileiros. Então, a gente tem um dogma nosso que a gente fala que nós somos mestre em brasicidades, quer dizer, nós temos que nos adaptar às realidades de todas essas cada cidades, localidade. desde a região metropolitana do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Piauí, agora Ceará. Acabamos de chegar com uma PPP
na cidade do Crato, que temos certeza seremos tão bem sucedidos como fomos em Piracicaba. A Amazônia, lá com Manaus, também no Pará, em Barcarena, Rondônia, e em todo o Mato Grosso do Sul. Então, isso exige da EGEA uma adaptação local muito importante, né? Nós temos um conceito de licença social para operar, que é a busca por essa autorização da sociedade local para nos aceitar por 30, 35 anos. Então, nós temos que ir muito além do que o contrato prega, né? Não basta só cumprir com as metas de chegar nas casas com água potável, coleta e tratamento de esgoto, mas a gente quer mais, a gente quer desenvolver a cidade. Então, a gente vai com projetos sociais, projetos ambientais. Nós trabalhamos muito o IDH da cidade, que é ações que possam melhorar a saúde, a educação, a renda, para que a cidade inteira melhore, né? Nós ficaremos mais de 3 décadas lá. Então, quanto melhor a cidade for, melhor para todo mundo. Nós temos funcionários que moram na cidade. Então, sim, faz parte também da nossa obrigação melhorar a cidade para que esses profissionais também tenham uma vida melhor, suas famílias. Então, realmente é uma arte. Você está em tantos lugares diferentes, né? Você está no semiárido, você está no Amazônia, você está na Baía de Guanabara. Aliás, um trabalho muito bacana que nós estamos começando no Rio de Janeiro. Que legal. Nos próximos 5 anos, nós vamos investir quase 3 bilhões de reais só em coletores para evitar que o esgoto chegue na Baía de Guanabara. Nossa, que legal! Turístico do Brasil e do mundo, né? Então, quase 6 mil pessoas nós estamos contratando no Rio de Janeiro, a maior parte dessas pessoas de comunidades pobres. Então, nós estamos formando jovens que moram nessas favelas, nessas comunidades, para serem colaboradores da EGEA, para que leve renda e desenvolvimento para essas comunidades através do emprego. Então, a gente tem um olhar que vai muito além do cumprimento do contrato. Nós queremos levar desenvolvimento mesmo. Para mulheres na alta liderança, nós temos metas. Para negros na alta liderança, nós temos metas, compromissos para que a gente também seja diverso nas cidades onde a gente está, para que a gente acompanhe, então, aquele crescimento. É um trabalho muito bonito que a gente faz, esse olhar que vai além dos compromissos, além das obrigações, né? Porque nós precisamos levar desenvolvimento, assim como a gente leva água e esgoto para todo mundo. Muito bom. Puxa vida. Olha, o Edson falou, né, dos colaboradores, dos funcionários que são da cidade, estão ali. Eu estou recebendo uma mensagem aqui de uma telespectadora, a Silvana, que está acompanhando. Silvana é cadeirante, está sempre participando do programa e ela está dando um alô aqui, não sei se o Lucas vai conseguir mostrar. Gosto muito de ver os funcionários da Mirante nas ruas quando estou trabalhando. É a Silvana. É isso, né? A gente... Tá dando para ver? Será? Dá, né? A gente acaba encontrando, né, as equipes e, como o Edson bem disse, né, são pessoas aqui da nossa cidade, né? São colegas, são amigos que nos encontramos por aí e claro que a população sim reconhece, né, e sabe desse trabalho importantíssimo. O Edson também falou aí da liderança das mulheres, né? Eu quero já pegar esse gancho para falar da Silvia, que é a primeira diretora, presidente da Mirante mulher, né, Silvia? Como é que é esse empoderamento aí? É um desafio, né, você sentar nessa cadeira, mas por trás da executiva, da presidente, tem a mulher, tem a mãe, tem a que entende a realidade aqui, mas claro. É muita responsabilidade, né? E o que a gente tem falado, a diversidade é importante. Né? A diversidade de gênero, de raça, porque nós somos diversos, o Brasil é diverso. Então, nós temos que trabalhar de acordo com os nossos, vamos dizer, nossos clientes em geral, né? E aí, falando um pouquinho dos nossos funcionários, como você falou, e agradecer a Silvana aqui, eu sempre brinco, quem não sabe servir, não serve para trabalhar na Mirante, na EGEA. Porque o nosso trabalho é servir a população. E aí tem vários depoimentos, eu me lembro de alguns operadores de uma concessionária da EGEA, que eles faziam as visitas, né, ao longo do ano, eles faziam a leitura em várias regiões da cidade,
E aí eles identificavam os operadores, aqueles que estão lá na linha de frente, pessoas simples. Eles identificavam quem era carente e eles se uniam, faziam uma vaquinha. Voluntários. Iniciativa própria. Levavam no final do ano uma cesta básica para essas famílias que eles identificavam que eram as mais carentes da cidade. Eles próprios, às vezes, moravam nesses bairros, né? Então, esse espírito que a gente tenta levar para as cidades onde a gente atua. Tá? Esse espírito de cuidar de pessoas, cuidar de saúde, cuidar do meio ambiente. Muito bom, muito bom. E Mirante completando, então, agora em 2022, 10 anos presente, transformando a cidade de Piracicaba. Como passou rápido. Passou rápido. Hã? Como passou rápido? A gente nem notou, foi muito rápido. Voou. 10 anos, puxa vida. Eu me lembro quando nós chegamos aqui em Piracicaba, era um desafio enorme, era a nossa primeira PPP, né, como a EGEA. Eu vou falar aqui como a EGEA, porque eu estou desde o começo desde a fundação da EGEA. E eu me lembro que foi um desafio, né? Um desafio para a equipe, mas tinha um engajamento muito forte dos times para que isso acontecesse. Você olhando para frente, em 2 anos, universalizar uma cidade não é uma tarefa simples, né? Mas aí, aproveitando o gancho do Edson, a gente usufrui de estar no maior grupo de saneamento do país. Então, a gente aproveita da tecnologia que eles desenvolvem em outros lugares, a gente aproveita das soluções de engenharia. Então, nós não estamos sozinhos nessa vamos dizer, nesse desafio. Né? Tem toda uma equipe por trás, que às vezes ficam nos bastidores, quietinhos, mas que estão fazendo isso acontecer aqui em Piracicaba, desde 2012, e no Brasil afora, como o Edson comentou, que né? Quer dizer, eu vi essa semana que voltaram a ter cavalos marinhos nos lagos. Então, falei assim, gente, isso é trabalho da EGEA, tá? Olha, isso é trabalho da EGEA. Então, é o que a gente faz. Nós chamamos os nossos colaboradores de agentes da dignidade. Foi na Guaranésia, é isso? A gente foi apresentar teatro. Guaranésia. A gente foi apresentar o espetáculo de teatro em Guaranésia e um teatro alternativo, ficava bem próximo justamente ali dessa área. E eu conversei com o rapaz, ele falou, aqui estamos começando, a precisa recuperar tudo isso. E eu fiquei também emocionado quando eu vi a reportagem falando que a criançada está vindo lá vendo os cavalos, que é super sensível, que ele só consegue estar ali na natureza, onde que é o habitat, né? Se tiver legal. Né? Então, olha que bacana, né? Muito bom. Gente, quero agradecer a vinda de vocês aqui. Acho que é muito importante passar isso para Piracicaba e toda a região. Eu vou falar uma coisa aqui. Ô, Luiz, eu estou falando besteira, eu estou falando verdade, que esse tratamento que é feito aqui na cidade de Piracicaba, contemplando a todos nós do tratamento, mas o nosso rio segue o fluxo. Então, as cidades que vêm depois de Piracicaba também estão sendo contempladas com uma água mais limpa. Tá certo isso ou não? Certíssimo, certíssimo. O rio segue o fluxo. Segue o fluxo, né? E aí a gente tem que jogar, de fato, o efluente tratado no rio para que o benefício seja não só para Piracicaba, mas para as próximas cidades do rio Piracicaba. Muito legal. Olha, eu gostaria que outros setores do nosso país tivessem todo esse conceito, esse propósito que a Mirante tem em nossa cidade. Gostaria mesmo, né? Não só na questão do saneamento, né, Edson, que a gente possa ter o Brasil inteiro aí com esse propósito. Acho que a Baía de Guanabara vai ser, sem sombra de dúvida, também um marco aí para o Rio de Janeiro, né? A Baía de Guanabara que é tão importante, né? Um cartão postal de um lugar tão lindo que há muito tempo os moradores reclamam, e todo esse trabalho vai ser realmente um trabalho de transformação, e a gente vai ter o prazer de mostrar aqui também. A gente vai mostrar aqui também toda essa transformação, mas que a gente possa ter também todo esse conceito de administração, de parceria, de transformação e, acima de tudo, de ideal, que creio eu poderíamos ter em outros setores do nosso país. Sim. Né? Edson, obrigado. Viu? Você tá com a gente de qual lugar? Para a gente passar para a população. Qual cidade? Eu estou no ABC Paulista. No ABC Paulista. Do Campo nesse momento. Show de bola. Grande ABC que cresceu e cresceu bastante também aí, hein? Sim. Nossa, aqui quando eu vim para cá só tinham poucos prédios, agora tem poucas casas. Muito bom. Tem a transformação, né? Cara, obrigado pela sua participação aqui, viu? Obrigada.
Eu que agradeço aí, fico à disposição, maravilhosa a conversa e sempre à disposição aqui pelo Instituto AEGEA, pela área de sustentabilidade. Muito obrigado. Show de bola, obrigado, boa noite, valeu. Gente, muito obrigado, Luiz, obrigado pela sua participação, obrigado por você pontuar fatos, né, essenciais para todos nós aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Neto, obrigado, Maria, também pelo espaço. É uma honra participar disso aqui e poder falar um pouquinho do que é o esgotamento sanitário em Piracicaba e falar um pouquinho do que é a AEGEA. Muito obrigado pelo espaço. Muito bom. Silvia, parabéns, parabéns. Muito obrigado também por você reservar um tempinho. A gente sabe que é muito corrido pensar em tudo, mas reservou um tempo para estar conosco aqui, para conversar com a população, que é essencial, né? Você ali com a sua equipe, como você falou, né? Esse conceito em Aspiral, todos trabalhando juntos para chegar no objetivo comum para o bem de todos. Parabéns, que hoje você ocupando esse lugar tão essencial, que eu compartilho da Maria. Eu acho que, além de todo o conceito que nós temos aí do propósito da AEGEA, da Mirante, nós temos também a sensibilidade da mulher, né, à frente, que administradora nata, toda mulher, né, e à frente aí da Mirante. Obrigado, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a população que está nos ouvindo, Maria, Neto, é uma honra estar aqui com vocês e com a população compartilhando um pouquinho só do nosso dia, do que nós fazemos com muito amor e carinho todo dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos.